Fala família, tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô de novo, né? Aqui. Agora vai, entendeu? É isso. E aí, gente? Ó, tá vendo? Ó. Mulher cortou o cabelo, é assim, entendeu? Então, ó, vocês apreciem, tá? Maravilhosa Manu que me conhece, sabe? Ó, adoro. Então, gente, hoje estamos aqui na sexta-feira, mas estamos aqui, entendeu? Mesmo que ontem não deu, então agora estamos. Então você que não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast, eu tô lendo o comentário, eu me perdi. Temos live hoje, gente. Pois é. Então, sou host aqui do podcast e vocês que tá buscando norte na sua jornada profissional, você tá buscando inspiração para mudar de curso, para fazer algo novo, para começar algo novo, aí você tá no lugar certo, entendeu? Então, toda quinta-feira estou ao vivo no Instagram, trazendo alguém pra gente bater um papo, para te inspirar, falar sobre algum curso e, de certa forma, te levar a um novo nível, certo? Então, hoje, especialmente, estamos na sexta-feira, por conta que ontem eu não consegui fazer a live, eu tentei 1 hora com o nosso convidado, mas acabei não conseguindo. Mas falei que a gente tarda, mas não falha, é isso, ok? Então, ó, estamos aqui. Muito obrigada, pessoal, que estava mesmo presente, mas infelizmente não conseguimos fazer ontem. Porém, vamos lá, né? É isso. Então, o nosso convidado de hoje é o Alessandro, meu professor, meu e do meu noivo de inglês, maravilhoso. Até, né, vou ter que fazer merchan aqui depois dele, então vou deixar ele falar um pouquinho sobre o que ele faz. O Alessandro, ele é formado em técnico. Deixa eu tomar um pouco d'água, gente, que minha garganta tá atacadíssima. Enquanto isso, ó, vou mandando aqui os comentários. Então, ó, o Alessandro, ele é formado em técnico em informática pela IFMS de Três Lagoas e está cursando matemática, licenciatura na UFMS de Três Lagoas. Ele estuda inglês desde os 13 anos, porém apenas com 15 ele entrou numa escola de idiomas. Então, ó, você que tem dúvidas sobre, você que quer saber um pouco mais de inglês, chegou a sua hora, ok? O Alessandro ele vai falar um monte sobre e a gente vai bater um papo muito legal. Então, ó, para o pessoal que é da engenharia de produção, que é da UFMS, que é de vários outros cursos que estão precisando de certificado de extensão, seguinte, vou explicar como é que funciona e ao longo do vídeo vou lembrar sobre. Você que está precisando de horas de extensão e precisa do certificado, é o seguinte, você precisa assistir a live, ok? O gravado não funciona. Por quê? Essa live ela é compartilhada depois lá no YouTube e no Spotify. Então, assim, você que está assistindo depois, infelizmente não vale mais. Eu só consigo disponibilizar para quem está aqui no ao vivo. Então, vamos lá, como é que funciona? No meu perfil, no link aqui no meu perfil aqui em cima, você pode estar clicando e você vai direto no meu perfil e tem um link. Nesse link vai ter um forms, você vai lá responder lindissimamente. E a última pergunta é uma palavra que durante a live eu vou disponibilizar, ok? Então, sim, você tem que ficar aí um período até a hora que eu falar a palavra, né? Eu espero que você fique até o final. Mas, se não, a hora que eu falar a palavra, eu finalizo a live, por exemplo, daqui 1 hora. Então, eu finalizo a live, eu espero 10 minutos para fechar o questionário. Porque às vezes você não quer sair daqui, você está assistindo. Então, você pode ficar aqui, anota a sua palavra, obviamente. E aí, depois de 10 minutos, você pode mandar o seu forms pra gente. E qualquer coisa, se você não conseguir, não sei, se perdeu, não sabe onde está o link, pode mandar uma mensagem. Eu te mando no seu particular, eu te mando no seu perfil, né, no direct. E você pode mandar mensagem, ok? Então, ó, é isso, ok? Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Vou chamar nosso querido professor. Viu, gente? Olá! Oi, oi, tudo Oi! bom?
Tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu vou até colocar um filtrozinho aqui, porque eu tô meio acabado, né? Olha lá. Tá ótimo, agora tá ótimo. Ai, cada quinta-feira eu tô num cenário novo. Agora eu estou de férias, né? Então, ó, tô no meu cenário maravilhoso, entendeu? Que projetaram aqui pra mim. Eu Eu adoro. tô aqui no meu de sempre, né? Onde eu dou aula. Ale, já queria te agradecer de você ter topado. Já faz tempo participar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser assim. Para o pessoal que não te conhece, já vai ser assim um enganche para começar a também te Uhum, seguir. E também começar as sim, aulas de inglês. E, claro, saber um pouquinho de você, tá? exatamente. Eu espero muito isso. Então, ó, a primeira coisa que eu já queria te perguntar. Você já tá. Eu Uhum. sei que você ficou com medo quando eu falei quantas perguntas eu fiz, entendeu? Eu já sei já. Meu Deus do céu. Mas Olha as perguntas, vamos ver. é só uma pergunta tranquila, você vai ver, você vai adorar, tá? Você vai querer voltar de novo, você vai ver. A primeira Vamos ver. pergunta que eu queria. Ah lá, hello, ó, todo mundo Hello, já tá no inglês já. o Johnzinho, maravilhoso, adoro Ó, ele. espero que quando a gente terminar as nossas aulas, a gente faça uma Uhum. entrevista em inglês. Oh man, yeah, okay, really, we can do it, no problem. Não é? Sem problema, a gente pode Acho que fazer. seria, acho que seria muito bom. Então, Disponibilizar no ó, primeira coisa. Spotify. Exatamente, exatamente. Então, ó, vamos lá. Como que você descobriu sua paixão pelo assunto, pelo que você faz hoje? Assim, pelo inglês. Como que você Uhum. conheceu, como é que você descobriu que você gosta disso? Tá. É, cara, isso é uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Quando eu tinha, quando eu fui mesmo, até quando eu falei para você, eu tive realmente o interesse de entender inglês quando eu tinha 13 anos, né? E aí, eu lembro que eu sempre assisti muito filme dublado. Foi muito iludido com uma gringa, maravilhoso. Ah lá, maravilhoso. É tipo você ir pra academia, né? Você é iludido, você vai na academia, faz força. Vamos embora agora. Mas, tipo assim, eu lembro que eu sempre assisti muito filme dublado, né? E aí, quando eu fui assistir algum filme legendado, eu fiquei tipo assim, caraca, que interessante, né? Você é um outro tipo de coisa você assistir o filme legendado. Parece que é uma atuação até diferente, né? Um áudio, parece que você fica mais ali dentro do assunto que está sendo abordado no filme. Mais Aí real. eu comecei a pesquisar mais algumas palavras, algumas expressões, só que eu nunca cheguei a estudar, né? Então eu sabia Entendi. palavras soltas. Foi nesse momento que eu comecei a interessar pelo assunto de aprender inglês, né? Aí, aos 15 anos, foi quando eu realmente entrei numa escola de inglês. Na época, eu não tinha dinheiro para conseguir, né? A minha mãe colocou dentro de uma escola de inglês. E, e, assim, eu mesmo cheguei nela e falei assim, eu quero fazer inglês, né? E, geralmente, o pessoal dessa idade, eles falam assim, não quero não. E, geralmente é tudo forçado, né? Então, eu falei assim, não, Sim, eu quero aprender a falar inglês. Aí ela foi lá e me colocou, né? que legal. E assim, no meio disso tem a informática e a tecnologia. Aham. Como é que foi parar isso aí no meio aí? Então, eu estudava numa escola estadual e aí surgiu aqui já tinha, na verdade, né, o IFMS. Só que não era não, onde o IFMS se encontra hoje. Ele era no Objetivo, se eu não me engano, Objetivo. E era algo meio que recente ainda aqui na cidade. E estava sendo muito comentado, o pessoal ficava falando, nossa, ótimo ensino, ensino de qualidade. E começaram a fazer. Eu lembro que a minha turma foi uma das primeiras, ou foi a primeira turma iniciante a estar no prédio novo, Que né? Aqui no legal. prédio lá. Entendi. Aí tipo, quando eu tinha 14, né, 14 para 15, minha mãe comentou do IFMS e falou daquele ensino de qualidade, né, realmente ensino de qualidade mesmo. E aí eu falei, beleza, vou entrar. Qual os cursos que tem? Eletrotécnica e informática, era só os dois. Eu fiquei, putz, eu gosto de informática, sim, eu gostava muito de informática, né. Então eu falei, vai, informática, né, então eu cheguei lá e me Sim. inscrevi e foi simplesmente por isso.
Eu fui mais pelo Muito bem. ensino do que justamente pelo curso, né? Mas o ensino e o curso são de ótima qualidade. Você sai dali com a formação, assim, impecável, né? Os professores Entendi. se dedicam para você sair dali com uma formalidade, assim, de outro nível, né? É muito bom, é ótimo. Que bom, que bom. E assim, então a informática foi só um erro de cálculo ali no meio, né? Só foi assim, não um erro de Não, cálculo, mas um acrescentou. eu tirei muito proveito, né, da informática. Aprendi muita coisa, né? Por mais que Sim, antes já tinha um assunto, já sabia um pouco sobre informática, bastante coisa, não era leigo na área, porém ali, mais ainda, eu consegui entender mais sobre a área da tecnologia, né? Então, às vezes eu estou até sim, vendo algum documentário, alguma coisa, muitos assuntos que a galera fica boiando sobre como é que alguma coisa... Por exemplo, um site, hoje, lógico, hoje eu não sei mais como faz certinho um código, mas na época eu sabia como fazer uma linha de código para criar um site. Eu olhando assim um site, eu consigo enxergar o que as pessoas fazem ali, né? Qual que é a linha de sim. código que eles usavam, que eles usam ali. Mas assim, você fala para mim, faz um site aqui Isso. agora? Não. Ai, que pena. Sabe por que eu ia falar isso? Ah, Como sabe o que é assim? fazer um algoritmo aqui agora? É, brincadeira. E assim, como é que foi pra você? Você saiu, estava fazendo inglês e tudo mais. Como é que foi durante a sua trajetória aprendendo inglês e também você estava fazendo outras coisas, né? Você estava terminando o ensino médio, o ensino fundamental, o que seja. Como é que Aham. foi ter o inglês e outras matérias junto? Ajudou na sua trajetória? Ajudou, principalmente em matérias técnicas, né? Na informática, elas tinham bastante matéria técnica que tinha o inglês, né? Para um Sim. foco no inglês. Então ajudou bastante nessa área. Mas assim, mano, é muita força de vontade, né? As pessoas mesmo me perguntam, cara, como que eu aprendo inglês? A primeira coisa que eu vou falar para elas é o seguinte: você tem que ter força de vontade. Não adianta, não vou ser juvenil de falar para você que vai baixar uma nuvem na tua cabeça e vai sair um monte de informação. Impossível isso, né? Você tem que ter força de vontade. A escola que eu estudei, eu amo a escola que eu estudei, né? Eu aprendi muita coisa lá, né? Sim. Mas assim, todas as salas que eu passei, eu acho que eu lembro que só teve um ou dois alunos que ficou comigo por toda a minha trajetória, né? A cada ano que passava, cada semestre passava, era uma turma diferente, né? Então, assim, Nossa. eu acabava me relacionando melhor com as pessoas que, óbvio, que eu estava desde o início. Eu passei 4 anos na escola de Isso. inglês, né? Mas, ao meu ver, essas pessoas, elas no meio do caminho, por muitos empecilhos da vida, não conseguiu continuar. Por isso que eu falo, por mais que eu era adolescente, eu trabalhava na época também, né? Não era Sim. registrado, mas eu trabalhava. E trabalhava, estudava, nem ia para o inglês. Então, assim, eu tive Meu muita força de Deus. vontade para conseguir fazer isso, né? É complicado. Hoje mesmo você só trabalhar e estudar, ir para a faculdade, a gente já sabe que é complicado, né? Então, desde lá de trás fui sempre preparado para isso. Eu imagino, eu imagino. E assim, como que era? Você estava fazendo. Esqueci agora. Calma, 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 calma. Como que era conciliar os seus estudos acadêmicos, todos os seus estudos, com outras atividades? Por exemplo, você acabou de falar, você trabalhava e também fazia inglês. Você estava Uhum. fazendo o IF e estava fazendo inglês. Como que você dividia seu tempo? Era muito corrido e como você fazia isso? Então, com o curso era só 2 vezes na semana, né? O Aham. inglês. Mas o IF eu passava praticamente a semana e era quase integral, né? Tem um dia que eu Ah, almoçava lá, até dormia lá, dava meus cochilos lá, né? E eu tentava fazer algumas tarefas que eu precisava lá também. E de noite, entendi. quando não era o curso, eu ainda sentava na cadeira para fazer as atividades, né? Porque as homeworks, as tarefas, elas contavam com pontuação, né? Então, Ótimo. além de prática, o que puxa muito o ponto, né, do negócio. Não adianta você só ficar na aula lá assistindo, não. Você tem que aprender, tem que praticar, Com praticar, certeza. praticar, praticar. Mas assim, em geral, eu conseguia conciliar bem, né? Era só um Entendi. pouquinho mais difícil de ter a força de vontade. Mas conciliar
as coisas, eu conseguia tranquilo até. Entendi. E qual o conselho que você, assim, poderia dar para alguém que está interessado em entrar nessa área aí do inglês? Você fala aprender ou ensinar? Os dois. Um conselho? Ah, aprenda a procurar expressões, tá? Expressões, frases, até dialetos fora de que são ditos no livro didático. Segura essa informação. Aprende isso. Se aprender isso, se você buscar isso, você pode ter certeza que o seu inglês vai avançar dia após dia. Caramba! É. Coisa que eu venho percebendo assim, como o português ele vem passando por várias mudanças, né? O inglês também porque acompanha, né? Então, por Uhum. exemplo, como que você vê a importância de ter um aprendizado contínuo? Por quê? Por exemplo, eu estou aprendendo inglês com você. Uhum. Só que daqui 5 anos, se eu não conversar, se eu não falar, se eu não. Eu perco esse inglês. Uhum. Eu esqueço. Então, Uhum. diminui a minha conversação e tudo mais. Então, como que você se mantém motivado também para manter o inglês assim, afiado, sempre? Eu tenho uma rotina, né? Então, assim, até lá atrás mesmo, quando eu não dava aula, né? Sim. Eu, como eu disse, eu estava sempre pesquisando, interessado no assunto de aprender novas expressões, novas palavras, né? Como você disse, toda língua está em constante mudança, né? Eu não sou formado nessa parte de línguas, mas isso é um conhecimento normal. Toda língua está sempre em constante mudança. Então, é importante você estar sempre ligado nas expressões, nos dialetos, gírias, tudo que está acontecendo. Então, hoje, né, antes de eu começar as aulas, eu acordo cedo, né, eu começo a pesquisar, sei lá, vou botar assim, coisa mais simples que existe. Expressões em inglês. Pá, bota no Google. Aí vai lá, um monte de expressão. Porque assim, é a coisa mais simples que existe. Você fazer isso, você já consegue muitas. Mas óbvio que a maioria das eu já conhece. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver em vídeos, tenho que ver vídeos recentes, né? Tenho que ler livros, ler alguns artigos. Tem um livro mesmo que eu tô lendo aqui, tô amando ele. Aprenda um novo vocabulário, em inglês, traduzindo, aprenda um novo vocabulário em 30 dias. Né? A cada dia você gasta ali 15, 20 minutos do seu dia lendo esse livro, né? Sim. Você lê esse livro ali, você sempre vai encontrar uma palavrinha que você não conhece, né? Sempre, a gente sempre está encontrando. Então você está sempre enriquecendo o seu vocabulário, né? Então todo dia você tem que estar em constante construção, senão você fica patinando. Que incrível. Ale, então assim, para deixar o pessoal já antenado por dentro de todo o assunto, faz seu merchan. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Gente, seguinte. Eu me divulgo como professor de inglês online. Muitas pessoas têm a ideia de que um professor particular, né, na verdade, professor particular de inglês online, é aquela estrutura EAD, né, que a gente bota online lá e fica lá assistindo. Mas não. Sabe, o melhor exemplo que eu vou te dar imagina você vai na academia e você paga um personal trainer para você, particular para você. Então, o personal trainer ele vai estar só treinando você. Ele não vai parar ali do nada e vai lá no outro aluno lá, tipo, um aluno que ele não tá nem pagando, vai lá assim, não, deixa eu corrigir seu negócio. Não, ele não vai. Ele está focado em você. É a mesma coisa, tá? Então, o professor particular, né, de inglês, ele é no mesmo sentido. Eu vou estar focado no seu aprendizado, no seu nivelamento, no seu tempo. Não é aquela renca de gente numa sala de aula, não é uma crítica, mas eu olhando já como aluno, até como professor, já percebi muito isso, que quando você acompanha, você vê que às vezes nem todos os alunos estão no mesmo nível. Então, quando está eu e o aluno, eu consigo acompanhar o nível dele, né? O que é massa. Então, geralmente o pessoal sempre pergunta: ai, Ale, você acha que eu vou conseguir? Você acha que eu estou conseguindo? Estou demorando para ir. Falei, relaxa, você está no seu tempo. Tá? Então, isso é importante de entender. O professor particular, ele está nivelando você. Então, você vai aprender comigo
frases, expressões. O inglês realmente que eu falo, costumo falar que é o inglês da rua, né? Aquele Sim. inglês que você encontra no cotidiano, né? É igual, por exemplo, se eu perguntar para você, what's your name? Qual que é o seu nome? What's your name? Beleza, é uma palavrinha normal. What is your name? Mas na rua você não vai entender, você não vai ouvir what's your name. Você vai ouvir what is your name? What is your name? Então, essas coisinhas são importantes para a gente aprender, para a gente conseguir, na hora que chegar lá de falar com o nativo, falar, putz, isso aí eu entendi. Eu sei que... Porque senão, fiz 5 anos de inglês. Chega lá na hora de falar com o nativo, a pessoa às vezes vai falar até para você, what's your name? Você vai falar, o quê? Aí eu vai falar, what is your name? What's your name? What is your name? Né? Bem rápido, tudo junto, né? Então, essa é o meu grande diferencial, trazer coisas, assuntos que geralmente no livro didático a gente não encontra. Sim. Que, E é muito vendi boa meu a peixe agora, tipo assim. Mas gente, olha, tô adorando já. Já faz um mês já que a gente já vai fazer um mês, né, que estamos. Vai. Então, ó, tô adorando. Então, ó, pessoal aí que precisa de inglês, tem aula, como fala quando é aula, tem uma aula grátis? Experimental. Eu dou uma aula experimental para a pessoa saber como que é. Chama de trial class, né? Aula experimental. Lá. Então, o pessoal aí que tem interesse, mesmo depois que estiver vendo a live, né, Lê? Pode entrar em contato com você no Instagram. Então, ó, eu acho que vocês deveriam mandar mensagem para ele para marcar essa aula com essa aula você. experimental. Isso aí. E é uma live também, né? Porque é tudo ao vivo. Maravilhoso. Exatamente. Olha lá, adoro. Então, ó, a gente já sabe que agora a gente tem que aprender o inglês todo dia, né? Não pode parar. E como que hoje você vê seus planos para o futuro? Porque hoje está sendo professor, quais são os seus planos para o inglês? That's a good question. Ótima pergunta. Eu não costumo, né, comentar, né, com muitas pessoas, mas eu tenho, sim, um plano de 10 anos, né? É até engraçado a gente falar plano de 10 anos, né? É muito engraçado porque essa pergunta, a gente estava na aula e você comentou da canequinha, né? Da canequinha, né? Sim, e essa pergunta, ela é justamente a pergunta que eu fiz para que na verdade eu respondi para minha namorada. Falei assim, eu tenho um plano de 10 anos, que é um plano em que eu sigo para mim conseguir em 10 anos atingir o meu objetivo central, que é eu conseguir construir a minha escola de inglês online, né? Então, esse é meu plano. Você pode ver que eu tenho, sim, um Instagram, onde eu dou várias dicas de inglês, e tem aquele meu outro Insta que é o Study, né? Study. Futuramente isso pode mudar o nome? Pode acontecer, isso é comum, né? Em qualquer empresa, qualquer escola. Mas é fazer com que essa marca minha fique algo como registrado, né, nacionalmente, como uma escola de inglês online, né, com esse tipo de objetivo. Ter professores particulares de inglês, né, onde você consegue encontrar esses professores particulares de inglês. É uma ideia que eu estou em desenvolvimento, óbvio, né, e eu torço muito, estou trabalhando dia após dia para que isso tudo dê certo. Que incrível! Adorei sua ideia. E estamos aqui para te apoiar também nisso. Tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo também, entendeu? Vamos fazer parte da nova empresa com você. Daqui 10 anos vamos estar aqui, tá? Vamos ver. Não aqui, eu sempre brinco, não aqui neste lugar, mas assim, em outros lugares melhores, entendeu? Eu sempre penso assim, né? Então, muito bem. Adorei seus planos para o futuro. Adorei. E como que foi, por exemplo, você está no seu inglês, hoje você usa pessoal e profissional, obviamente. E como que você acha que isso impacta na vida de outras pessoas? Quais oportunidades, por exemplo, que pode abrir para mim, que hoje sou sua aluna? Ok, nice. That's another good question. Outra ótima pergunta. Até isso é engraçado perguntar isso para mim. E um dos meus alunos, né, se tornaram meus alunos já faz uns 3 meses, ele veio para mim e falou assim, Ale,
eu não sabia que você falava inglês. Eu fiquei, como assim? Eu não sabia que você falava inglês. Aí foi o que eu me toquei, que eu, a partir do momento que eu comecei a postar muita coisa em inglês no meu Instagram, as pessoas mudaram os olhos sobre como eu sou, né? Porque até então eu usava no Instagram como muito forma de algo muito pessoal, onde postava até em festas, essas coisas. E quando eu parei com isso e comecei a postar sobre inglês, sobre o meu cotidiano, do meu aprendizado, principalmente quando eu me tornando teacher em inglês, mudou os olhos das pessoas. Ficaram, caraca. Então Uau! muita gente, tipo assim, muitas pessoas vêm e perguntam, caraca, Lê, você tá totalmente diferente, mano. Você não achava que você era isso. E eu já vi pessoas por conta de mim, né? Tipo assim, de eu começar começar a coisa, falar inglês no Instagram, começarem a procurar inglês. Pessoas mandando mensagem, caraca, Lê, eu comecei a aprender inglês por causa de você. Uau! Isso eu fiquei muito feliz. É muito tipo, legal você chegar num lugar, né? Tipo assim, tem gente que eu nem conheço, né? Chega num lugar, e aí, teacher? Tipo assim, na minha cabeça, eu não conheço a pessoa, né? Mas ela sabe Ah lá. quem que eu sou. Tipo, então, de alguma forma, eu atingi a alguma parte da vida dela com alguma informação que eu já passei. Alguma coisa. Que eu, Sim. se ela me lembrar de mim, me chamar de teacher ainda, eu não, tipo, realmente nunca conversei com a pessoa, de alguma forma eu atingi ela. Se foi bom ou ruim, eu não sei, mas eu atingi. Que incrível, que incrível. E falando já de experiências, né? Você pode contribuir, assim, contando alguma experiência significativa que você teve, alguma história, seja de aluno ou até sua, que você, através do inglês, cativou a pessoa, atingiu um objetivo, ou você atingiu um objetivo? Another good question. Oh my God. Eu falei, eu falei. Olha, sendo sincero com você, essas informações eu às vezes não posso nem pegar, nem coletar de forma muito clara, né, dos meus alunos. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno que ele foi um dos meus primeiros alunos e eu acredito que eu estou sentindo que, como que eu posso dizer? Por eu ser um professor particular, eu consigo ter uma proximidade maior com a pessoa, né? Sim, Então, assim, eu não é simplesmente eu dar aula de inglês. Eu me importo com meus alunos, né? O que está acontecendo com a vida deles, como é que está. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que recentemente ele perdeu o pai, né? Então, assim, eu mandei mensagem para ele, a Lê, falou, mano, eu perdi meu pai, não sei se eu falei, relaxa, tranquilo, né? Fica no seu tempo, tá? Então, assim, todo momento eu mandei mensagem para ele, perguntando, mano, tá tudo bem? Tudo bem? Você quer esperar mais um pouquinho pra gente continuar as aulas? Não, não, vamos lá, vamos meter marcha. Já fazia uma semana, vamos meter marcha, vamos continuar, não vou parar não. Então, acredito que isso aí, essas coisas como da forma como eu trato meus alunos, né? sim. A forma mais próxima possível. Eles não são simplesmente meus alunos. Eles são a galera que está ali no meu cotidiano. Então, saber como é o bem-estar deles, tipo, é algo muito importante para mim, né? Então, acredito que, né, nesses pontos da vida de cada um eu consigo atingir de certa forma. Ser um diferencial, não é simplesmente ser um professor que chega na sala de aula e fala: ei, galera, é o seguinte, vamos passar isso aqui, beleza, tal, tá, beleza, vamos aprender isso aqui, aí eu não quero nem saber quem que é você. Não, não é isso, né? Então, é isso, né? Agora, assim, outros assuntos de forma na vida ainda, eu estou conseguindo pegar com o tempo, mas a forma pessoal, na forma pessoal delas, né? Eu acho que dessa forma eu consigo atingir bem. Uau, gente! Tô adorando o pessoal aqui também na live, eles estão falando em inglês também aqui, né? Você tá vendo, né, o pessoal? Mandando aqui Gostar, comentário. galera. Oi, Gilton. Giltinho, Muito bem. Ale, eu vou dar um pause rapidinho para falar pro pessoal que tá esperando o certificado de extensão. Vamos lá.
Ok? Vou liberar a nossa palavra, porque aí vocês podem já me mandar, o Forms já está aberto, acabei de confirmar. Então, ó, pessoal que está esperando aí a palavra maravilhosa, a palavra mais esperada desse podcast. Então, ó, deixa eu ver o que tem no nosso convidado hoje. Eu vou colocar, tem um quadro em cima de você, é isso, Ale? É um quadro. Então, eu vou colocar essa palavra, quadro, quadro, entendeu? Cada vez é uma palavra do participante, entendeu? Então, hoje vai ser quadro. Então, pessoal aí que está esperando a palavra, vão lá no meu perfil, tá? Um Forms. Vocês podem estar colocando essa palavra quadro, ok? E qualquer coisa, depois de 10 minutos, eu estarei aqui disponível. Vou falar de novo a palavra no final, para quem perdeu, ok? Então, ó, outra coisa que eu queria falar. Eu adoro aqui o podcast, né? Uma coisa que todo mundo já sabe, já que é minha paixão isso aqui. Mas uma coisa que eu venho percebendo, Ale, é o quanto isso é grande, assim, no sentido, por exemplo, eu e você, a gente é da mesma cidade atualmente, né, no caso. Uhum. Eu não conheço você, não conheço pessoalmente, no sentido, mas a gente já tá dando aula, você tá me dando aula, você já conheceu o meu noivo, eu já conheço sua namorada, né, porque agora você já tem uma foto dela, entendeu? Que ela, né, já conheço a namorada. E assim, agora você já está sendo apresentado por outras pessoas que eu também conheço, que é através do nosso perfil. Uhum. E olha quanto isso é grande, porque assim, foi simples uma mensagem, foi um nem te conhecia, Sim, e, sim. e isso eu sempre acho assim, muito incrível, muito, porque, cara, o que, que uma mensagem faz de Uma diferente? mensagem. Como que cria conexões assim? Gigantescas. É Porque verdade. agora todo mundo me pergunta, ai, cara, sabe de alguém que dá aula de inglês? Sabe alguma escola de inglês? Eu sempre vou falar da Ale, entendeu? Porque eu tô tendo aula com a Ale, eu conheço a Ale, entendeu? Então, assim, isso, eu acho assim, eu sempre falo para meus amigos isso, porque o que tem me movido muito a ter esse podcast, a ter falar sobre ele, é isso, sabe? É ter criado conexões com pessoas que eu nunca nem imaginei, nem sonhado em conhecer, entendeu? Hoje, por exemplo, hoje você está falando de inglês. Semana passada a gente teve uma pessoa que era engenheiro formado e estava falando sobre Uhum. outra área da carreira dele. Eu falei, gente, olha isso, entendeu? E a gente estava em BH semana passada. Tá Cara, vendo? Então a gente. isso é. A internet é um. Ao Exato. mesmo tempo que ela vem, né? Não ajuda, mas ela ajuda. Eu lembro, Zé, foi uma mensagem que eu te mandei, uma simples mensagem, e pô, é aí, ó. Virou minha aluna, tô Entendeu? no podcast dela. Isso é bacana Tanto. demais. Então, assim, eu sou assim, ó, melhor fã. Então, o pessoal que tá aqui assistindo depois também, vamos valorizar o conteúdo, entendeu? Vamos lá curtir, mandar pros amigos. Vai lá seguir o professor para saber todas as dicas, porque eu sei que ele posta todo dia dicas de inglês, não é? Todo dia. Todo dia eu tô postando Ah alguma lá. diquinha lá. E falando desse mundo globalizado, desse mundo digital, porque agora a gente não, agora, né, chegou a plataforma nova aí, né? Então, Uhum. como que você vê, como que você, assim, pode estar usando a internet ao seu favor, no caso do inglês, e como que você vê que, assim, o mundo está cada vez, né, mais rápido. Então, Uhum. você acredita que o inglês, ele tem ajudado isso para você, no sentido, de ser, como que é que fala? Ter mais manha no digital, ter mais, assim, Hum. tá por dentro das novidades? De certa forma, hoje em dia, se eu não utilizo as redes sociais, a internet, eu não consigo seguir com o que realmente tenho, estou propondo, né? Com Mas certeza. qualquer tipo de rede social, né, que eu utilizo me ajuda a conseguir chegar a alguma pessoa. Eu uso o TikTok, eu uso o Insta, eu uso até meu WhatsApp, né? Sim, gente, eu tenho o TikTok lá, né? Além de eu postar mais palhaçadinhas, né? Eu posto também algum conteúdo em inglês, da mesma forma que eu posto no Instagram, né? Agora tem essa recente rede social que é a Threads, Threads, que eu até te expliquei hoje, né? O que é Threads. Sim. E assim, o que eu fiquei de cara é que por simplesmente a minha rede social, o Instagram, né, que é do mesmo criador, está vinculada com essa rede social, postei uns negócios lá, beleza. Começou várias pessoas me seguir, gente que eu nunca vi.
do nada. Aí eu fiquei assim, nossa, o conteúdo agora vai ficar mais fluido ainda de conseguir chegar às outras pessoas. Então, eu posto ali, a pessoa já vai, entra no meu Instagram, e no meu Instagram tá recheado de conteúdo. Né? Então, rede social, que é isso aí para ajudar, só saber usar. Né? Maravilha, adorei, gente. E me fala uma coisa, Ale, queria que você desse, assim, dicas, né? Dicas, eu adoro dicas. Aí, tô começando a falar inglês agora, por onde eu começo? Por onde você começa? Primeiro você me manda uma mensagem para mim, né, pedindo uma aula experimental, e aí a gente vai marcar uma aula experimental, tá? Beleza? Daí você, óbvio que você vai gostar da aula, obviamente que você vai gostar da aula. E qual que é o primeiro passo depois disso aí? Né? Você entender que você está entrando numa cultura nova, né? Igual verbo to be. Eu não aguento essa. Você está entrando numa cultura nova. Então, o que acontece? A galera não entende muito bem isso, tá? Quando a gente aprende uma língua nova, a gente entra numa nova cultura. Então, a gente precisa aprender sobre a cultura se a gente quiser entender sobre o idioma, tá? Beleza. O inglês é uma língua, vamos dizer assim, mundial, né? Qualquer lugar do mundo que você for, praticamente, por mais que a galera não seja como segunda língua, é a língua que se fala. Só que se você for perceber, qualquer ponto desse mundo tem uma cultura diferente relacionada à língua inglesa, né? O meu inglês ele é relacionado com a cultura norte-americana, né? Então, todo o inglês que eu ensino é relacionado à cultura norte-americana. Até questão assim de pronúncia de letras, tá? Então, acho que o principal ponto, se você for aprender qualquer língua, seja inglês, francês, italiano, alemão, o que for, vai com a cabeça aberta e entenda que você está aprendendo algo de uma cultura diferente da sua. No momento que você começar a entender isso, e entenda que não é simplesmente chegar lá, aprender a falar alguma coisinha, alguma frase. Você vai precisar entender a cultura, tá? E isso vai ser para qualquer língua. E a partir da primeira língua que você aprende, as outras ficam mais fáceis, né? Porque você já sabe como é o processo. Adorei, adorei. Chegou uma pergunta aqui que eu já vou ler, porque já faz sentido com o que a gente está falando. Teacher. Em quanto tempo uma pessoa que inicia do básico consegue se comunicar em inglês? É uma pergunta que hoje, geralmente, o pessoal faz bastante, principalmente quando eles estão querendo começar as aulas, né? A Ana, conheço ela, né, faz um bom tempo. E aí é o seguinte, isso vai tudo depender do aluno, tá? Parece besta essa resposta, né? Mas é literalmente isso, depende do aluno. Porque o que acontece? Eu não vou ser juvenil de falar assim para você, olha, em 6 meses, em 1 ano, você vai conseguir falar bem. Entendi. Tá? Se alguém quiser vir para mim assim, por exemplo, mas eu vi lá o tal curso e tal curso falou que em 6 meses eu consigo falar bem. Tudo bem. Se quiser fazer o curso, você pode fazer. Mas por que eu falo isso? Tudo depende do processo, de como o aluno desenvolve por conta da entrega dele. Né? Entendi. Como eu falei, como eu disse lá no início, eu acompanho o nivelamento do aluno. E às vezes um aluno consegue avançar mais rápido que o outro. Isso é comum, né? Todo mundo tem o seu tempo de aprendizado. E às vezes tem alunos que realmente com 6 meses conseguem aprender o básico para realmente se comunicar. O que é o básico? O pessoal pergunta, o que é o básico? Não, gente, básico não se resume a aprender verbo to be, tá? Verbo to be não é nem 1% do básico, não é nem 1%, tá? Por exemplo, na sua casa, né? O que você precisa sobreviver? Comida, gás, às vezes se você quer fazer uma comida, gás, precisa ter geladeira, né? Para você refrigerar as coisas. Então, é exatamente pensar isso. O básico para você sobreviver, tá? E é bastante coisa que você precisa aprender. Tá? Sim, você consegue viajar. Consegue viajar
para pedir alguma coisa na viagem? Consegue, né? Consegue tu tá aprendendo o básico. Assim como tem alunos que com 6 meses já conseguem aprender o básico, tem alunos que demoram um ano para aprender. Então isso é relativo. Depende do aluno. Depende também o quê? Fazer as tarefas. Você tem que fazer tarefa. Tem que fazer Não pode tarefa. trocar, não pode trocar chaves por keys, né? Porque a gente já tava É, falando disso, né? exatamente. Então, então. Então é muito bem, gente. E assim, não vou falar que é fácil, não, entendeu? No É, começo, olha, porque a gente. É que nem você falou, quando a gente começa a entender a cultura, vai percebendo umas coisas, tipo assim, muito fácil, que nem hoje a gente tá falando do Windows, né? Até. É uma coisa que a uhum. gente não para pensar, quando a gente tá. É tão automático, né, na verdade, a gente É, não para analisar a palavra, por exemplo. E a gente acha que o inglês é muito difícil, mas olha, o português também. português também é igual. Todo mundo fala, nossa, mas por que que essa palavra aqui é igual? É tipo close, né? Close ela é tanto fechar quanto estar perto, né? Então, a close the door, fecha a porta. This city is closed from the city. Essa cidade é perto de outra cidade, né? Então, assim, close ele pode ser tanto fechar quanto abrir. Mas aí você não repara que também em português existem várias frases ou palavras que são iguais. É igual, por exemplo, a carteira perdeu a carteira em cima da carteira, né? A Ah, carteira de carteiro perdeu a carteira dela em cima da carteira de escola. Então você vê, tem ah lá. a mesma palavra que significa 3 coisas. Então não é que é difícil, é simplesmente aprender e compreender o contexto de alguma coisa. Com certeza. Ai, gente, olha, então eu acho que todo mundo, depois dessa live, tem que mandar mensagem para ler, entendeu? Para fechar vários pacotes. É isso que eu falo. Pode fechar, pode fechar. Bora, bora. E me fala, eu estou assim, você responde as perguntas muito rápido, entendeu? Vai ter que marcar outra live, porque assim, pô, como Já tá assim? acabando? Você ficou com medo de 18 perguntas e você respondeu assim, Ah, ó. Como assim? não, tá Não, certo. Tá eu certo. falo. O pessoal chega aqui, ai, não, porque você fez muita pergunta, eu não vou conseguir responder. Aí, dá 2 minutos, respondeu todas. Porque a gente é quando a gente entende do assunto, né? Sabe que tem um pouco Ah, de diferença, né? muito bem, muito bem. Ah, só que tem uma. Já acabou as perguntas? Não, pode falar. Ah, não, pode falar então, depois eu falo. Então. Não, agora você vai falar, porque eu sou curiosa. Não, é que tem uma pergunta que é, cara, que é importantíssima, né? O pessoal pergunta na rua, como é que você começou a dar aula de inglês? Né? Ela estava aí? Tá, mas Ah, ok. então pode continuar então. Depois eu falo, então, continua aí. Não, pode falar, pode fazer, pode responder Ah, já, não então. tem problema. Geralmente o pessoal pergunta demais como é que você começou a dar aula de inglês. Cara, é uma história muito até engraçada, né? Então vamos. Eu comecei, não faz muito tempo, algo que eu comecei a dar aula de inglês. Porém, como eu falei, já faz 10 anos que eu estudo o idioma, né? Sim, Ah, no ano passado, eu estava trabalhando numa empresa, né? Uma empresa de suco, mas no meio do ano, né? Comecei a trabalhar na empresa de suco. Porém, eu já estava pensando já sobre... Eu sempre tive como eu falei lá no início, eu sempre tive essa vontade de ter uma escola de inglês, né? sim. E aí, eu comecei a pensar no como eu vou fazer isso. Só que, cara, como que eu vou conseguir, né, colocar as duas coisas, né? Tipo, nossa, vou precisar estudar, trabalhar na minha empresa, que eu já trabalho, ainda dar aula de inglês. O que eu vou fazer, cara? E aí eu começava... E aí eu comentei isso com um amigo meu, né? Comentei isso com um amigo meu, o Caio, né? E assim, o Caio simplesmente, sem minha permissão, foi e comentou com um dos clientes dele lá, né? E falou assim, não, então, tem o Alessandro, ele é professor de inglês. E aí ele falou para mim, Ale, eu achei um aluno para você. Eu falei, como assim você achou um aluno para mim? Eu já falei que você dá aula de inglês. Mano, como assim você fez isso? Aí ele falou, não, então, eu falei, dá um jeito aí. Eu falei, caceta. Aí eu comecei a mandar mensagem, né? Passei meu valor, Eu nem tinha noção de valores, como que eu ia fazer isso. Eu pesquisei em valores e tal, né? E aí eu
comecei a preparar o meu material para começar a dar aula, né? E aí depois aí comecei a conseguir uns alunos aqui e ali. Só que aí eu saí dessa empresa e fui para trabalhar onde? Na escola onde eu aprendi inglês. Não como professor, mas como vendedor, né? O consultor de vendas lá, que vendia o curso para as pessoas, né? Não é vendedor, é consultor, né? O nome. Sim. E aí, o que acontece? Eu comecei a dar aula pela miota. Então eu dava aula escondido do meu chefe, então assim... Só que assim, eu nunca misturei as aulas lá da escola com as minhas aulas, né? Se alguma pessoa chegasse, mandasse mensagem pela empresa, ou mandasse mensagem para mim, assim, querendo saber sobre a escola, né? Eu, lógico, vendi o curso da escola. Só que essa pessoa falasse assim para mim, Alessandro, eu quero aprender inglês com você, particular. Aí, beleza. Aí eu fazia isso. Só que eu fiquei 4 meses nessa empresa. Aí nesse meio tempo, o que é mais engraçado e louco ainda, essa pessoinha aqui ó, surgiu na minha vida, né? O que acontece, cara? Porque eu falo, mano, ela é o pivô disso tudo, cara. Se não fosse por ela, mano, isso nunca existiria. Eu não estaria dando aula hoje, não daria se não fosse por ela, cara. O que acontece? A gente se conheceu no início do ano, e aí ela já trabalhava na escola, continuei dando aula, né? Lá, e mais ou menos, eu não estava tipo assim, tão feliz, mas não é pela empresa, mas é porque eu estava gostando mais da aula do que vender curso para as pessoas, né? E, caraca, e ela falava assim, mano, começa a dar aula mesmo. Eu falei, como que eu vou fazer isso, gente? Preciso ter uma renda, não vou conseguir ter uma renda, um dinheiro bom para mim conseguir dar as aulas. Sim. Eu fiquei, gente, o que eu vou fazer, né? Aí, ela falou assim, pede demissão. Pede demissão. Nesse momento, a gente começou a morar junto, né? Começou a morar junto e tal. Tinha começado a morar junto. Tá? Tipo assim, meio que morar junto, né? Pede demissão. Eu lembro que eu tava indo até viajar com ela, né? A loucura. Gente, começando a viajar. E aí ela falou assim, não, pede, porque eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar. Eu falei, caraca, na hora que ela falou isso, eu fiquei, né? Beleza, pedi demissão, voltei de viagem. Eu tava com o PC, meu PC precisava arrumar uma peça, arrumei a peça, voltei de viagem. E aí comecei a divulgar de forma pesada no Mozinho. Comecei a postar, e começou a surgir aluno. Tipo assim, a galera interessada, gente, como eu falei, gente que nem sabia que eu falava inglês, né? Começou a surgir. E, cara, tipo assim, eu fico pensando todo dia, velho, se eu não tivesse pedido aquele dia, e se ela não tivesse me apoiado, eu nunca estaria dando aula igual eu tô aqui hoje. Cara, tipo assim, eu tenho muito a agradecer ela, né? De paixão, né? Demais, cara. Muito a agradecer ela. Eu falo, é a mulher da minha vida. Preciso agradecer ela foi companheira demais, cara. De falar assim, você vai demitir assim, porque eu vou te apoiar. Então, cara, e hoje eu só tenho a agradecer, né? E assim, se eu faria tudo igual, faria. Nossa. Não tenho dúvida. Gente, que incrível. Depois, não, você mandou o print para ela, né? Faz favor, né? Você mandou o print para ela do coraçãozinho lá que você fez. Que hoje, gente, assim, ele tava todo apaixonado, entendeu? Na aula. Então, assim... Mas é porque você viu, que você viu eu tomando na caneca, e você perguntou, eu falei, a caneca é minha. É óbvio. Então, assim, gente, olha, eu preciso conhecer a namorada, entendeu? Não, é isso. Porque, assim, já criamos fanfic aqui, entendeu? Já criei, assim, altas fanfic. Por quê? Toda apaixonada, gente, entendeu? Ela é demais. Fazendo coração na aula. Ela é demais. Entendeu? Ela é demais. Então, ela olha... é parceira demais. Então, já vamos agradecer a namorada, porque como que é o nome dela? Thaís. Então, vamos agradecer a Thaís, entendeu? Ter dado esse empurrão, né? Assim, né? Não foi um empurrão, foi quase
Ela Um chute para faz começar sim, seu mesmo. vai sim. É porque ela viu o Então, potencial, né, cara? Ela viu o potencial. exatamente. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, Ali, a gente mulher tem um negócio assim, sabe? Vocês homens têm que escutar a gente mesmo, tá? É Mas isso é isso. mesmo. Uhum. Mas Eu acho. é até engraçado você falar isso aí. Eu sou aquele cara que. Minha família é tipo uns 95% mulher. Então, assim, esse tato que você está falando, eu sempre tive no meio desse tato. Então, assim, eu sou aquela pessoa, vou escutar primeiro, vou entender, né? Eu sei Você como já que é, eu sei, sabe como é que é, né? Ah, então eu sei, eu ótimo. sei. Então, gente, então mais um conselho para vocês, homens, ouçam suas mulheres, ok? Ouçam Escute. suas mulheres, tá? E uma coisa que eu também acho assim, eu acho que é um pré-requisito, né? Brincadeira, mas é um pré-requisito para você vir aqui no podcast. E que eu também tenho esse feeling, que é o fato de você ter amor pelo que você faz. Todos os Sim. participantes que passam por aqui têm esse. Depois que eu faço a entrevista, eu percebo, né? Porque eu tô conversando com a pessoa, eu conheço realmente a pessoa. Quando eu tô fazendo as perguntas, eu já vou pensando nas suas respostas, obviamente. Uhum, Mas nunca supera isso aqui, que é o ao vivo, né? Porque uhum, você nunca leu as perguntas e você respondeu do que vem do seu coração. sim, Então, assim, sim, isso é verdade. isso é uma coisa que eu fico muito feliz de saber que todas as pessoas que já passou por aqui também têm esse mesmo amor que você tem, que é pelo que você faz. Então, assim, em nome Exatamente. de muita gente que já passou por você, todos os alunos e amigos, eu acredito. Então, muito obrigada pelo que você faz. Eu tenho certeza que, assim, você chega no coraçãozinho de todo mundo, viu? De certa forma, de certa forma. A gente passa uns perrengues, claro, né? Sim. É trabalho, né? A gente tem, acima de tudo, isso aqui é trabalho. Passa alguns perrengues, algumas coisas, né? Como eu falei, eu sou marketing administrativo, financeiro, sou professor, mas mesmo no final de tudo, olhar qual o desenvolvimento que eu estou tendo com isso é gratificante demais. Eu Terminar o imagino. dia, nossa, é muito bom. É muito bom, né? Igual eu falei, chegar num lugar, as pessoas te reconhecerem como teacher. Nem saberem, eu nem sei quem que é, mas eu sou teacher. É muito bom. Isso é demais. Incrível, que incrível. Isso, eu vou te confessar uma coisa, viu, Ale? Isso é o que tem me feito querer ser professora, você acredita? Sério? Pois Caraca, é. esse reconhecimento, né? Isso é o Imagina, que. tipo, você pega alunos que nem sabe, não sabe nada de inglês, daqui a tempo já está falando inglês, e aí Imagina, a gente. pessoa, você olha e, caraca, eu dei aula para essa pessoa, eu fui o pivô, Pois é. é muito massa. Porque você fica imaginando, daqui, sei lá, não sei quanto tempo aí que eu vou falar inglês, mas ok, né? Não vamos colocar metas, porque aí a gente duplica a meta. Ué, tá, Mas mas logo, tá logo, indo, tá indo, tá tá aí, indo. entendeu? Eu vou fazer todas as tarefas, aí eu quero começar a falar inglês amanhã, ok? Vai, amanhã já vai chegar fluente, não esquece, 9 horas você vai ser fluente. Mas aí, quando eu tiver fluente, você vai ver, entendeu? Eu vou estar dando aula, assim, ó, num palanque para pessoas em inglês, tá bom? Aí você vai ver. Exatamente. Aí você vai falar que foi você que me deu Quem aula, tá foi vendo? seu teacher? Ah, foi o Ale. Teacher Ale. Tá vendo? É. Então, ó, tenho certeza que aí, como eu, também vai ter outras pessoas, viu? E falando disso, de histórias e o que que você quer deixar, eu sempre faço uma pergunta, que é uma pergunta mais difícil de todas, viu? Te confesso. Eita. Normalmente o pessoal fala assim, meu Deus. Então, qual que é o legado que você quer deixar, assim, de tudo que você já viveu e do que você vai viver ainda, é claro? Good question. Ótima pergunta. Não, it's not a good question. It's a great question. É uma ótima pergunta. Cara, o legado que eu quero deixar é que uma coisa que eu aprendi, né? Como é que eu vou falar essa frase sem ser muito, de forma muito chata, né? Mas não vou tentar falar a frase, vou falar, né, no contexto dela um pouco.
se você sabe que você é bom numa coisa, se você realmente quer alguma coisa, né? Vai atrás. Se algum dia, se vão te chamar, se vão te zoar você, vão ficar de brincadeirinhas, zoando você pelas suas costas, não se importe com isso. Foca no seu resultado. Foca no seu resultado. Lá na frente, o resultado vai ser muito maior do que você esperava. Não esquece disso. Brincadeirinhas, zoações vão existir sempre. E uma coisa, se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Exatamente. Adorei, eu vou pegar essa dica, viu? Exatamente. Eu sempre olhei assim, caraca, eu sou muito bom nisso, né? Verdade. Adorei, adorei, adorei. E isso inclui no muito bem, né? Inclui muito sua frase, né? Porque você fala muito bem inglês, né? Não é à toa que estamos aí fazendo aula com inglês. I try, eu tento. Olha lá. Então, eu queria te perguntar, qual que a última pergunta de todas? Porque assim, essa também é outra que fica aqui sempre, que você mandou para mim uma frase, né? Pra gente fazer a nossa arte maravilhosa. E eu sempre pergunto no final, por que da frase de hoje? E a frase que você escolheu para hoje é: mostre que você é diferente, fale inglês. Então, Sim, exatamente. Porque o que acontece é o seguinte, pensa, eu vou dar o exemplo mais comum que existe. Né? Imagina uma entrevista de emprego. Eu já falei entrevista de emprego, você já entendeu. Você já entendeu. Imagina 10 candidatos. Todos eles são formados na mesma coisa. E todos eles são ótimos no que eles fazem. Só que vamos supor que você é um desses candidatos. Você também é ótimo, mas você fala inglês. Então você é diferente. Você é o único que fala inglês ali. Então, aquele rebanho todo, por que eu vou falar rebanho? Né? Porque a galera, é muita gente. Né? Todos ali têm diversas qualidades. Não é porque você não fala inglês que você não tem outras qualidades. Sim, você tem outras qualidades. Mas se você está procurando atingir os seus objetivos, entenda que, principalmente se seus objetivos é algo internacional, nacionalmente ou internacionalmente, o inglês hoje em dia é fundamental. Você falar inglês hoje é diferencial. Né? A população, se eu não me engano, eu não vou lembrar qual site foi, o site, acho que não sei se foi IG ou se foi IG, mas somente 5% da população brasileira fala inglês. E 1 ou 2% é fluente. Tá? Então imagina quanto você pode ser diferencial dessa galera. Você não fala. Tá? Então, justamente, mostra que você é diferente. Fala inglês. gente, adorei. Então eu vou estar nesse 1%, entendeu? Imagina. Muito chique. Tá. Você falou inglês, daqui a um tempo você começa a fazer podcast, entrevista uma galera internacional. É diferencial. Chique. É diferencial. Eu acho. Diferencial. Eu acho. Uhum. Já não vejo a hora, entendeu? Amanhã, 9 horas, eu quero estar fluente, é isso? Eu tô vendo, vamos ver. Chegando 9 horas, acabei de estar fluente. Muito bem. Ale, eu sempre deixo, no final de tudo, né? Eu deixo uma frase para os convidados que estavam aqui hoje, porque é como agradecimento para vocês terem passado por aqui. Então, toda vez que vocês ouvirem essa frase, você vai olhar e falar, eu lembro de onde é essa frase, entendeu? Então, é um presente meu, de toda a equipe do podcast, para você, tá? E a frase que eu deixei hoje é uma frase que eu achei a sua cara. Desde a hora que eu coloquei ela, desde ontem, eu coloquei ela, porque assim, desde o dia que a gente começou a ter as aulas e tudo mais, eu sempre percebo que você tem a mesma energia do Marcos, que é essa felicidade que não acaba. Parece um golden, entendeu? E isso é muito bom, porque eu não sou um golden. Então, é muito bom porque vocês contagiam o que vocês têm. Então, essa felicidade no que você faz, em tudo que a gente vê no seu Instagram, pelo menos, né, nos vídeos, por exemplo, você está trazendo isso.
Então, a frase que eu escolhi hoje tem muito a ver com você, tá? Que é pra você guardar com o seu coração, não vai esquecer essa frase, hein? É isso que eu tenho pra te falar. Então, tá bom. Vamos lá. Então, a frase que eu deixo pra você hoje é: somos espelhos com a opção de escolher o que vamos refletir. Você tem escolhido refletir muita felicidade. Caraca, achei que você ia complementar com, mas já tava ficando, caraca. Tá É isso, é verdade, bom? mano. Somos os espelhos É que isso, queremos refletir. tá É bom? verdade. Então, assim, Muito bom. hoje eu tenho aprendido muito com meu noivo, porque, como eu disse, ele é uma felicidade estampada. E eu não sou, Aham. eu sou o pincher, entendeu? Eu sou ao contrário. Mas ele tem me ensinado muito disso. Que tudo que a gente tem dentro da gente, a gente reflete nas outras A gente pessoas. E reflete. você reflete isso pra gente. Então, hoje, tenho certeza que eu, o Marcos, como outros alunos, vê essa felicidade em você quando você está dando as aulas. E tenho certeza que quem está assistindo aqui também percebeu isso. Tá sempre Tá bom? sorrindo. Igual o Então, gol. não, gente, é 9 horas da manhã, ele tá com a canequinha dele assim de café, ó, e tá na felicidade, nossa, Aqui, ó. gente, ah E lá, aí? agora, Hello, agora a guys. How's canequinha going? A mudou, canequinha agora a canequinha mudou. mudou. A canequinha mudou, né? A canequinha mudou. Vou ficar vermelho. Ai, gente. Mas olha, Lei, então fica esse presente pra você, tá? Como agradecimento. Sim, muito obrigada mesmo de você ter topado vir aqui contar um pouquinho, né, de tudo que você já passou. Espero você também aqui outras vezes, tá? Eu vou te mandar mais convites. Mas Sim, agora eu vou claro. mandar convite certo, tá? Vou mandar um convite com data certa. Não, tudo tá Prometo, certo. prometo. Tá certo, tá ótimo. Tá bom? Então, gente, esse foi o episódio. Muito obrigada por você ter topado, Ale. Muito obrigada ao pessoal que estava aqui até agora também. E quem assistiu depois, tá bom? Amanhã vai estar no Instagram. No Instagram já vai estar agora, né? Na verdade. Mas no YouTube vai estar amanhã, no Spotify também. Tá bom? Aí eu te marco, Beleza, tá bom? maravilha. Tá? Muito obrigado pela oportunidade aí, tá? De conseguir também apresentar meu trabalho pessoal. Tá? Isso é gratificante demais. É um reconhecimento da hora. Tá? Muito Então, obrigado. espero você aí outras vezes, tá? Pra gente fazer, ó, trazer mais gente pra falar inglês, né? Claro, sempre. Vai estar on. Então, perfeito, Ale. Muito obrigada mesmo, tá? Manda um beijo pra namorada, porque agora, né, eu Já, já quero já é conhecer a sua best. namorada, já falei. Já é best, já. Já sou, gente. Entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Até o próximo episódio e amanhã vai estar disponível. Tchau, Ale. Tchau, tchau. Beijão.